Olá, meus irmãos. Vamos lá dar continuidade. Hoje tá um pouco tarde, tá até meio escuro aqui. Enfim, vamos lá, né? Disciplina. Temos que continuar aí com as lições aqui do livro Vinha de Luz, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E olha, o Emmanuel, eu tô vendo que ele tá fazendo um. Tem lição que ele dá aquele carinho, né, que vem com aquela fala de Jesus, aí logo depois ele coloca Paulo, que já vem com aquele puxão de orelha, né, imenso. Enfim, a lição número 7, denominada Os Discípulos, e é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Os cachorros hoje aqui estão animados, né, mas enfim, vamos lá continuar. Denominada aos discípulos, aos discípulos. E aí Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então aquela questão de você pregar para um cara que foi crucificado, morto lá, né, como se fosse um pior dos bandidos, que era essa pena que recebia ali os piores dos bandidos, era visto pelos gregos aí realmente como loucura, que é louco, né? E pelos judeus como um motivo de escândalo, né? Como que ainda vão adorar, ainda vão pregar o que esse bandido fez, né? E Paulo fala isso, mas nós, cristãos, né, não, porque na época não tinha esse termo, mas assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, sim. E aí Emmanuel vem aí nos esclarecer, né? A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando para as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Mais uma vez, ele nos relembra, né, a respeito de ações. Então, não é através de escrita de livro, de oratória, de palestras, né? De coisas assim, movimentações de campanhas, né? Que quantos estão ali juntos, músicas. Não, é em ações. Né? É ir lá a campo, ajudar o próximo, ir lá a campo, pedir perdão, né? Ir lá a campo, perdoar, as ações, é a prática dos verbos mesmo que ele coloca, né? Que é isso daí que a comunidade religiosa do cristianismo deve procurar, que nós fazemos parte dessa comunidade. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes para a elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. E isso é verdade, né? Quantos aí falam bonito, quantos aí, né, tem aquele discurso de moralidade e tudo mais, né, que a gente vê um monte aí. E na prática, né, na prática não faz nada do que é cristão, né? Quantos aí colocam aí no Facebook, no Instagram, né? Nas redes sociais, a questão da gratidão, a questão do perdão, né? A questão da família, né? E coloca aqueles textos bonitos que a gente vê, mas de repente dentro de casa não é nada daquilo, né? Perante os amigos não é nada daquilo, né? Então, isso aí que a gente tem que ele coloca aí pra gente se policiar, né? Não adianta só palavra, gente. Ele já iniciou aí falando. São ações diárias, é todo dia, não é hoje você fazer uma ação bacana e amanhã pisar na bola, né? Pisou na bola, tem que depois fazer outra ação bacana. E continuar. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, né? Quantos filósofos apareceram aí com suas teorias e filosofias e pensamentos? Quantos, né? E ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos, né? À base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. E isso acontece muito, né? E ele já destacou isso daqui. Isso daqui, gente, esse livro foi de 1900 e bolinha, né? E até hoje, a gente, depois de 30, 40, 50 anos depois do livro, e ainda a gente continua dessa mesma forma, né?
quantos aí psicólogos, né, que entendedores aí da mente humana, né, eles levam aí a perdição da massa popular, né, com suas teorias. Quantos orientadores aí, eles constroem palácios egoísticos, igual Emmanuel coloca aí, do tudo eu. Quantos que a gente vê por dia a dia? Até a gente, né? Até a gente. Então vamos lá. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade. Né? Então ele já coloca, olha, você aí que tá falando que é cristão, você aí que tá falando que é cristão, querido, né? Que tá aí expondo, você vai ter que expor a filosofia do Cristo, mas você tem que praticar as ações. É isso que vai interessar, é isso que ele coloca. É a filosofia edificante da renúncia e da bondade. É renunciar aí às problemáticas mesmo do mundo, né? E para fazer a prática da bondade. Revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Gente, olha isso daí. É que ele tá já nos puxando a orelha levemente, porque Emmanuel, né, vocês sabem. Então ele já coloca aí, olha aí quantos, né? O aprendiz mesmo do Cristo, ele vai revelar em obras isoladas. E aí não precisa todo mundo ficar sabendo, não. Né? Não precisa fazer alarde de nada, não, do que está sendo praticado. Desde que seja feito com muita bondade, né? Com bondade no coração e renunciando mesmo ao próprio egoísmo. Claro que a renúncia, ele está falando dos sentimentos que não as virtudes, né? Mas as coisas que devemos deixar para lá, para trás, em outras existências, né? Que é o egoísmo, o orgulho, o preconceito, a vingança, né? O duelo é demais, gente. Quantas vezes a gente se pega duelando aí, né? Não com espada, nem com armas mais, mas com as ideias, as nossas ideias, querendo, né, forçar os outros as nossas ideias, ao que a gente acha, os nossos achismos. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Então é muito importante. Olha que bacana que ele coloca. A partir do momento que a gente começa a desenvolver nossas obras, nos desenvolver, praticar o bem, ajudar o próximo, né? A gente vai servindo de exemplo. E aí novos discípulos vão surgindo com isso. Entendeu? Que olha aquilo lá e fala, nossa, é possível sim. É possível amar, é possível aí ajudar o próximo, né? É possível, eu vou fazer também. E aí começa a fazer pequenos atos. Bacana. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas, e aí é interessante que ele coloca espiritistas, cristãos, encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas, né? Que quantas vezes a gente tenta fazer uma coisa bacana, tem uma ideia aí legal de praticar o bem mesmo e a gente é tosado, né? Tipo, para que você vai fazer isso? Quem que vai ligar para você o que você tá fazendo? Tipo, aquele cara ali não adianta você ajudar ele não adianta não, ele vai continuar fazendo as coisas, os erros vão ser repetidamente praticados. Você vai ajudar aquela família lá? E aí? Aí você vai ajudar hoje, mas e amanhã? O que ele vai ter para comer? Você vai estar dando todos os dias? Não adianta, deixa aí atrás. Então, quer dizer, sabe assim, esses pequenas ficam minando, né, o cristão de estar agindo. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Porque rapidamente a gente é capaz de desviar e falar, é mesmo, eu não vou fazer nada, porque não merece, né? Ou então, eu não vou fazer porque se eu fizer eu vou estar ajudando hoje, mas amanhã eu não vou poder ajudar, e aí ele vai passar necessidade. Tá, mas supre hoje a necessidade do próximo. Você não precisa suprir para o resto da vida, né? Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Né? Paulo foi completamente isso. Né? Ele via lá, ele era aquele judeu fervoroso lá
E de repente falando do Cristo, né? Para os próprios judeus, ou então para o mundo, os caras, a antiga tribo dele olhava e falava: o que é isso? Esse cara tá louco. E os gregos, que eram os filósofos, as teorias, os matemáticos, isso e aquilo outro, né? Os astrólogos, viam ele e achavam que era um louco mesmo. O que esse cara tá falando? É? E aí eles falam que há 2000 anos Paulo fez o que a gente tem que fazer hoje ainda, né? Que a gente está aí aprendendo há 2000 anos e não aprendeu. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. Quantas vezes Jesus falou: chegados os tempos, serão chegados os tempos? Os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Quantos de nós continuamos agindo como gregos, né, e como judeus, igual ele coloca aqui, né, que hoje em dia aquelas pessoas, os negocistas desonestos, né, que eram aí no caso representado aí pelos judeus, né, na época, né, não aludindo à comunidade judia hoje, não é isso, mas assim é o que era naquela época, né? O que eles faziam ali, os fariseus, né, e pregavam todos aqueles rituais, e pregavam toda aquela beleza e toda aquela retidão, e na verdade não, né, era aqueles sepulcros caiados. E os gregos da mesma forma, né, vaidosos aí nas suas teorias e tudo mais. Entre eles surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Então, quer dizer, da mesma forma que surgiu Paulo há 2000 anos, né, que surgiu todos os outros, né, realmente aqueles que são fervorosos aí e na prática mesmo do cristianismo, dos passos do mestre, da mesma forma, hoje também surgem essas pessoas. Né? Hoje a gente tem que se esforçar para isso. E é legal a gente pensar isso, porque senão a gente vai ficar pensando: o mundo tá perdido, não adianta. Eu já tentei, não adianta. Isso aí não é bobeira pensar que vai em honestidade, é bobeira. A gente vê tanto, né? A gente se acostuma tanto com o mal, com a violência, contra criança, contra animal, contra mulher, contra negro, contra o pobre, né? Então a gente se acostuma tanto com aqueles dizeres: tá na favela é bandido. A gente se acostuma tanto com essas coisas que se torna uma coisa como se fosse normal pra gente. Isso não é normal, não, gente. Isso não é normal, não. E aí que ele coloca, é nesse meio que surge o continuador do mestre. E aí, vamos ser o continuador do mestre ou a gente vai continuar fazendo o que a gente faz há séculos? Aí aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. Emmanuel já alerta: gente, não vai ser fácil não, tá? Não vai ser assim, mole não. Vocês estão tentando só há 2000 anos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. E quantos de nós vai ser fiel, ou o servo infiel? O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada, né, o verbo, as falas, os discursos envenenados, demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Então, quer dizer, os discursos envenenados, eles acham campo fértil, eles têm campo fértil entre a sociedade, porque a sociedade também tem um coração mais envenenado, né? E aceita aquilo. Então a gente também tem que ficar muito esperto. O que é do Cristo e o que não é do Cristo? O que o Cristo faria? Ele não faria isso? Então não é legal. Esse que é o negócio que a gente tem que ver. Ele, contudo, seguirá, que é o aprendiz fiel, né? Depois de tantas problemáticas, ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal, que é o Cristo, né? Cristo Jesus. Então, gente, eu só peço uma coisa: que eu consiga ser esse aí, esse cara que ele tá falando aí, né, que é o tal do aprendiz fiel, que eu consiga ter essa fidelidade ao Cristo em todos os atos da minha vida, nos pensamentos que eu vou estar aí emanando, né, e surtindo, e que cada um de nós possamos aí nos esforçar, né, para ter essa fidelidade com o cristianismo, essa fidelidade com a doutrina, essa fidelidade com o amor,
com as leis morais, porque se não tiver, vai ter que voltar. Vai ter que voltar, revoltar, 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 e volta, e volta, e volta, e volta, e volta, né? Até a hora que a gente realmente tiver essa capacidade de ter a fidelidade na fé com Cristo. Então, meus amigos, um beijo para vocês. Já falei demais, né? Desculpa aí o atraso do dia, né? Que hoje foi meio corrido, mas enfim, estou aqui. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.